Todas as informações contidas nesse vídeo têm como base artigos e reportagens. Conteúdo não recomendado para pessoas sensíveis. Na manhã de sábado, 28 de setembro de 2019, Ronaldo da Rosa, de 32 anos, dirigiu-se à delegacia da Polícia Civil de Sinop, cidade localizada no estado de Mato Grosso, para registrar um boletim de ocorrência relatando o desaparecimento de sua esposa, a enfermeira Zuilda Correia Rodrigues, de 43 anos. De acordo com Ronaldo, por volta das 18 horas do dia anterior, 27 de setembro, ele foi ao hospital onde Zuilda trabalhava para buscá-la após o término de seu plantão. Por volta das 19 horas, a deixou em casa e voltou ao trabalho no estabelecimento comercial, um espetinho de sua propriedade, situado na região central da cidade. Ele esperava a chegada de Zuilda, mas como ela não apareceu no espetinho, por volta das 20 horas, decidiu voltar à residência para verificar o que havia acontecido. No imóvel onde moravam, na Avenida dos Tarumãs, Ronaldo constatou que Zuilda e o carro dela não estavam no local. Presumiu que ela poderia estar na igreja e retornou à venda de espetinhos. Por volta das 21 horas, ao voltar novamente para casa, encontrou o carro da mulher estacionado em frente à residência trancado. Ronaldo entrou na casa e percebeu que algumas roupas e dinheiro da mulher estavam faltando no quarto. Preocupado, ele pegou a chave reserva, destrancou o veículo e no interior encontrou manchas de sangue e fios de cabelo. Ronaldo afirmou que estacionou o carro no quintal e nesse momento encontrou os documentos e alguns objetos pessoais de Zuilda, como o chinelo, o jaleco e a touca. Ele relatou que o enteado tentou rastrear o telefone da mãe e a localização mostrou que estava dentro da casa, mas o aparelho não foi encontrado. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, iniciou uma investigação detalhada sobre a versão apresentada por Ronaldo e todas as circunstâncias envolvendo o desaparecimento de Zuilda. O forro do teto do carro dela estava rasgado e foram encontradas marcas de pegadas. Partes do console do veículo estavam espalhadas, tufos de cabelo estavam no banco e havia sangue escorrido no assento. Todos esses indícios sugeriam que havia ocorrido uma luta corporal dentro do automóvel. A perícia oficial e identificação técnica Politec confirmou que o sangue encontrado no veículo era de origem humana. Durante as investigações, foram realizadas diversas diligências, incluindo perícias técnicas no carro de Zuilda, análises de imagens e a mensuração do tempo necessário para cada ato descrito por Ronaldo e outras pessoas próximas ao casal. Além disso, foram ouvidas várias testemunhas. Entre as testemunhas estava a filha de Zuilda, que também trabalhava no espetinho da família. Ela relatou que um dia antes do desaparecimento, sua mãe havia tido uma discussão com Marcos Vinícius Pereira Ricardi, de 26 anos, soldado da Polícia Militar e segurança do estabelecimento. Após a discussão, Marcos Vinícius teria ameaçado, dizendo que ia tirar a vida de Zuilda. Ela também contou que sua mãe e o padrasto estavam juntos há 11 anos e estavam se divorciando na semana que antecedeu o desaparecimento. Nesse período, eles tiveram discussões sobre a divisão dos bens do casal. Além disso, ressaltou que Ronaldo e Marcos Vinícius eram muito amigos. Em 7 de outubro, durante um novo interrogatório, Marcos Vinícius confessou o assassinato de Zuilda e implicou Ronaldo na participação no crime. Ele também revelou o local onde o corpo havia sido ocultado. Ainda na noite de 7 de outubro, foram realizadas buscas minuciosas em uma tubulação de bueiro, localizada nos fundos do bairro Cidade Jardim, nas proximidades do Centro de Eventos Dante de Oliveira. Dada a escuridão e a falta de resultados, as buscas foram suspensas e retomadas na manhã seguinte, 8 de outubro. Após 11 dias de desaparecimento, por volta das 9h30, o corpo de Zuilda foi encontrado em uma área de mata, próximo ao condomínio Portal do Servidor, em Sinop.
Sinop. Devido às chuvas, o corpo foi arrastado por aproximadamente 1,5 km do local apontado por Marcos Vinícius. Devido à dificuldade de acesso ao local, as buscas contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros, que utilizou um drone para mapear a área. As operações foram acompanhadas pela perícia oficial e identificação técnica Politec. O corpo, já em avançado estado de decomposição, apresentava o membro inferior esquerdo, o superior direito e o crânio desprendidos do tronco. Apesar disso, o filho de Zuilda conseguiu identificá-lo como sendo de sua mãe pelas roupas que vestia. O cadáver foi então encaminhado ao Instituto Médico Legal de Sinop para exames complementares. Com base nas evidências, o delegado formalizou o flagrante contra Marcos Vinícius pelo crime de ocultação de cadáver, um crime de natureza permanente. Além disso, pediu a prisão preventiva dele e de Ronaldo da Rosa, marido da vítima, considerado foragido pelos crimes de feminicídio e ocultação de cadáver. Marcos Vinícius trabalhava como segurança particular no estabelecimento comercial do casal durante seus dias de folga. A discussão com Zuilda se deu porque ela acreditava que Marcos Vinícius estava contribuindo para sua separação com Ronaldo. Além disso, Zuilda exigiu que o marido dispensasse Marcos Vinícius após tomar conhecimento da conduta dele como policial militar. Em depoimento, Marcos Vinícius revelou que 2 dias antes do homicídio, Ronaldo contratou para dar um susto em Zuilda, simulando um assalto, devido aos problemas que o casal estava enfrentando em seu relacionamento. Por volta das 20 horas de sexta-feira, 27 de setembro, Ronaldo estava sozinho com Zuilda dentro do veículo dela, estacionado na Avenida Tarumãs, próximo a uma floricultura no setor comercial sul. Aproveitando a situação, ele a atacou, esganando-a. Pouco depois, Marcos Vinícius chegou ao local combinado para assustar Zuilda, conforme planejado. Ao encontrar Ronaldo estrangulando-a, enquanto ela lutava para se defender, Marcos Vinícius decidiu ajudá-lo, segurando as mãos de Zuilda. Durante a luta, ela conseguiu arranhá-lo no rosto. Em dado momento, Marcos Vinícius pediu que Ronaldo soltasse Zuilda, mas ele continuou apertando seu pescoço até que ela perdesse os sentidos. Convencido de que ela estava morta, Ronaldo disse a Marcos Vinícius que precisavam se livrar do corpo. Ronaldo dirigiu o veículo de Zuilda, enquanto Marcos Vinícius seguiu pilotando uma motocicleta bis até uma área de mata próximo ao bairro Cidade Jardim, nas imediações do Centro de Eventos Dante de Oliveira, onde jogaram um corpo em um bueiro. De acordo com a polícia militar, Marcos Vinícius, que integrava a corporação desde 2015, já estava afastado de suas funções por decisão do Conselho de Disciplina. Ele respondia a um processo de demissão relacionado a um crime de peculato, que consiste no desvio de bens ou valores por um funcionário público no exercício de sua função. A apuração do inquérito policial militar resultou na instauração do processo administrativo. O Conselho de Disciplina é a última etapa da investigação, que, ao confirmar a incapacidade do militar de permanecer na ativa, conforme estabelecido pela Lei Estadual 3.800 de 1976, exige o afastamento do policial até que seja emitida a decisão final. O processo envolvendo Marcos Vinícius estava em fase de instrução. O filho de Zuilda revelou que a relação entre sua mãe e o padrasto não era das melhores. Apesar de Ronaldo ligar semanalmente para assegurar que o relacionamento do casal estava ótimo, quase como se tivessem começado a namorar recentemente, o rapaz conhecia bem a verdade. Ele sabia que para sua mãe a situação estava longe de ser boa. Ele relatou que Marcos Vinícius já trabalhava com Ronaldo há bastante tempo e que ele próprio havia começado a trabalhar com Ronaldo cerca de uma
semana antes do crime. Marcos Vinícius mencionava que estava procurando outro emprego, pois estava em processo de demissão da Polícia Militar e precisava de uma nova fonte de renda para arcar com as despesas da faculdade e o pagamento da pensão alimentícia de seu filho. No dia 9 de outubro, Zuilda foi sepultada em Sinop. Em virtude do avançado estado de decomposição do corpo, a cerimônia de velório foi dispensada. Em 11 de outubro, Ronaldo foi preso na casa de um conhecido, no Camping Clube, a aproximadamente 20 quilômetros do centro de Sinop. Os investigadores o monitoraram por cerca de 10 horas antes de realizar a prisão. Ronaldo foi então conduzido à delegacia. A única declaração que ele fez à imprensa, que aguardava sua chegada em frente à delegacia, foi que era inocente. Segundo o delegado Carlos Eduardo Muniz, Ronaldo optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. No entanto, para a polícia não havia dúvidas quanto à sua participação no crime. A localização dos celulares de Ronaldo e Marcos Vinícius indicou que ambos estavam nas proximidades do bueiro, onde o corpo foi descartado no dia e horário do crime. Além disso, o GPS do carro de Zuilda confirmou que o veículo esteve no mesmo local. Após a audiência de custódia, onde a prisão preventiva de Ronaldo foi mantida, ele foi transferido para o presídio Oswaldo Florentino Leite, conhecido como Ferrugem, em Sinop. O Ministério Público Estadual apresentou denúncia contra Ronaldo e Marcos Vinícius por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Segundo a denúncia, o crime foi cometido com um recurso que impossibilitou qualquer chance de defesa para a vítima. Ela foi surpreendida dentro de seu veículo pelo próprio companheiro e seu cúmplice, sem qualquer oportunidade de reagir. A brutalidade do ato estava evidente. Os acusados, além de agredirem Zuilda, usaram extrema violência. Peritos encontraram manchas de sangue e cabelo castanho escuro dentro do carro, bem como perfurações no teto do veículo, resultando do contato com o corpo. A vítima foi assassinada por esganadura, o que causou um sofrimento intenso e desnecessário. A violência demonstrada foi de uma brutalidade e impiedade alarmantes. No caso de Ronaldo, a motivação fútil estava clara, refletida em desentendimentos prévios relacionados a questões familiares e patrimoniais. Já para Marcos Vinícius, a motivação torpe ficou evidente, uma vez que o crime foi motivado por uma vontade de vingança devido a uma briga anterior. Adicionalmente, o crime ocorreu no contexto de violência doméstica e familiar, dado que a vítima era companheira de Ronaldo. A denúncia foi acatada pela juíza da primeira vara criminal de Sinop, tornando ambos réus no processo. A defesa de Marcos Vinícius pediu a revogação de sua prisão preventiva, alegando que faltavam os requisitos necessários para mantê-lo preso. Também destacou que o acusado era réu primário, tinha emprego e residência fixa, possuindo, portanto, todas as condições para responder ao processo em liberdade. No entanto, a juíza negou o pedido e manteve a prisão preventiva de Marcos Vinícius. Ronaldo também apresentou um pedido de revogação de sua prisão. No entanto, assim como Marcos Vinícius, seu pedido foi negado e ambos permaneceram em custódia enquanto aguardavam o desenrolar do processo judicial. Em março de 2020, durante a audiência de instrução do caso, foram ouvidas 7 testemunhas, além dos 2 acusados. Durante essa audiência, Marcos Vinícius alterou a versão que havia dado anteriormente e declarou que Ronaldo não estava envolvido no crime, tentando assim inocentá-lo. De acordo com Marcos Vinícius, Zuilda o demitiu após descobrir que ele estava respondendo a um processo por peculato. Ele alegou que após essa descoberta, ela passou a maltratá-lo. Por isso, ele foi até a casa dela para conversar e tentar recuperar o emprego. Quando Marcos Vinícius chegou à casa de Zuilda, ela começou a xingá-lo e, em determinado momento, deu-lhe um tapa. E isso fez com que ele perdesse o controle. Em um acesso de raiva, ele a agrediu, aplicando um mata-leão que acabou por sufocá-la. Após isso, ele colocou o corpo de Zuilda no carro dela e dirigiu até o local onde se desfez do corpo. Marcos Vinícius afirmou que não tinha a intenção de matar Zuilda, mas que após o tapa,
as coisas saíram do controle. Ele também garantiu que Ronaldo não planejou a morte da mulher e não teve participação no crime, afirmando que Ronaldo só soube do ocorrido depois que o corpo já havia sido desovado. Marcos Vinícius revelou que ameaçou Ronaldo para garantir seu silêncio sobre o crime, deixando claro que o incriminaria se necessário. Ele instruiu Ronaldo a cortar qualquer contato e advertiu que, caso algo fosse descoberto, envolveria o nome dele na situação. Essa ameaça ocorreu quando Ronaldo registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Zuilda. No entanto, Marcos Vinícius mudou sua versão após conversar com um pastor e se arrepender do homicídio e de ter acusado um inocente. Ele decidiu voltar atrás nas declarações anteriores, reconhecendo seu erro. Ronaldo, que na fase policial negou o envolvimento no homicídio perante a autoridade judicial, se declarou inocente e permaneceu em silêncio. Com base nas provas coletadas e nos depoimentos das testemunhas, havia indício suficiente de envolvimento de Marcos Vinícius e Ronaldo no homicídio e na ocultação do cadáver de Zuilda. Por isso, a juíza da primeira vara criminal de Sinop decidiu, em decisão publicada em 15 de maio de 2020, que ambos seriam levados a júri popular para responder pelos crimes. A juíza determinou que os réus permanecessem em custódia até a realização do julgamento. As defesas de Ronaldo e Marcos Vinícius interpuseram recursos em sentido estrito contra a decisão de levá-los a júri popular. A defesa de Ronaldo pleitou sua impronúncia, argumentando que não havia provas suficientes para vinculá-lo ao crime e sustentando a tese de negativa de autoria. Por outro lado, a defesa de Marcos Vinícius solicitou a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e feminicídio. A defesa baseou-se na premissa de que a aplicação simultânea das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio seria incompatível e redundante, considerando que ambas qualificadoras poderiam se sobrepor na caracterização do crime. A confissão de Marcos Vinícius, juntamente com os depoimentos de testemunhas e de policiais que trabalharam no caso, forneceu indícios suficientes para apontar Ronaldo como um dos autores do crime. A decisão de pronúncia, que encaminha o caso ao tribunal do júri, não julga o mérito, mas apenas avalia se há provas suficientes para a acusação prosseguir, cumprindo o papel do júri de julgar crimes dolosos contra a vida. No caso, Marcos Vinícius teria agido por vingança após ser demitido por Zuilda, o que configurava motivo torpe. Além disso, a qualificadora de feminicídio foi aplicada devido à condição de sexo feminino da vítima e ao fato de o crime ter ocorrido em um contexto de violência doméstica, já que Zuilda e Ronaldo viviam juntos há 11 anos e Marcos Vinícius, amigo do casal, tinha conhecimento dessa relação. A aplicação simultânea das qualificadoras de motivo torpe e feminicídio não representava uma punição dupla, uma vez que o feminicídio tem natureza objetiva, relacionada ao fato de a vítima ser mulher e em contexto de violência doméstica, enquanto o motivo torpe é subjetivo, relacionado à intenção do agressor. Essa distinção permite que ambas as qualificadoras sejam aplicadas juntas. Assim, considerando os indícios apresentados e a natureza das qualificadoras, o caso devia ser julgado pelo tribunal do júri, mantendo-se as qualificadoras de motivo torpe e feminicídio para que fossem devidamente avaliadas no julgamento. Portanto, o recurso foi conhecido, mas negado, mantendo a decisão original. Em decisão publicada no Diário Oficial do Estado, em 7 de janeiro de 2021, Marcos Vinícius foi demitido do cargo de soldado pelo comandante-geral da Polícia Militar. Segundo a portaria, a demissão ocorreu por ter cometido os fatos descritos na peça acusatória, bem como por ter infringido valores éticos e morais, além dos deveres e obrigações previstos no regulamento disciplinar da Polícia Militar de Mato Grosso. O júri popular foi inicialmente marcado para o dia 28 de agosto de 2022, mas precisou ser adiado porque o laudo pericial
ainda não estava pronto. O júri foi então remarcado para 25 de outubro, mas novamente adiado, pois o laudo só foi concluído 2 dias antes, o que impediu a defesa de se manifestar no prazo legal. A terceira tentativa de realizar o julgamento foi agendada para 10 de novembro, mas também não se concretizou, porque uma testemunha essencial não pôde comparecer. Diante dessas circunstâncias, a defesa de Ronaldo e Marcos Vinícius argumentou que ambos estavam presos a tempo excessivo, sem que a defesa fosse responsável pelos adiamentos. Com isso, impetrou habeas corpus pedindo a soltura dos réus, alegando que estavam em prisão preventiva desde a época do crime e que o julgamento já havia sido remarcado 3 vezes. Em 12 de dezembro de 2022, o juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Sinop acatou parcialmente o pedido da defesa e determinou que Ronaldo e Marcos Vinícius aguardassem o julgamento em liberdade após quase 2 anos de prisão preventiva. Medidas cautelares foram estabelecidas, incluindo a obrigatoriedade de comparecimento periódico em juízo, conforme prazos e condições definidas pelo magistrado para reportar e justificar atividades civis, proibição de contato com testemunhas, restrição de se ausentar da comarca sem autorização judicial prévia, recolhimento domiciliar durante o período noturno e nos dias de folga e monitoramento eletrônico. Na tarde de 4 de maio de 2023, Ronaldo da Rosa foi preso pela Polícia Militar em Sinop após ser flagrado vendendo drogas, como cocaína e maconha, em um bar da cidade. Na ocasião, ele usava uma tornozeleira eletrônica. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais receberam informações de que um bar estava sendo utilizado como ponto de venda de drogas e que um casal estava traficando à noite. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram Ronaldo e uma mulher sentados no bar. Ao perceberem a presença dos agentes, Ronaldo correu em direção ao banheiro e tentou se livrar de algumas porções de drogas. O casal foi detido e as drogas apreendidas. Além disso, uma máquina de cartão foi encontrada com eles, sugerindo a venda das substâncias. Diante dos fatos, ambos foram encaminhados à delegacia de Sinop, onde o caso foi registrado como tráfico de drogas e associação para o tráfico. Porém, ainda na mesma noite, Ronaldo foi liberado. Segundo o advogado Bruno Rins, que representava Ronaldo, ele foi solto após a defesa demonstrar que ele não estava traficando. A Polícia Civil ficou encarregada de investigar o caso. Em 1º de maio de 2024, na 1ª Vara Criminal de Sinop, 4 anos e 7 meses após o assassinato de Zuilda, Ronaldo da Rosa e Marcos Vinícius Pereira Ricardi, os 2 acusados pelo crime, foram levados a júri popular. A sessão foi presidida pela juíza de direito Rosângela Zacarquim dos Santos. O Ministério Público foi representado pelo promotor de justiça Herbert Dias Ferreira. Na defesa de Ronaldo, atuou o advogado Bruno Rentes, enquanto a defesa de Marcos Vinícius foi conduzida pelo advogado José Everaldo de Souza Macedo. A defesa de Ronaldo alegou a negativa de autoria, argumentando que Marcos Vinícius assumiu a responsabilidade pelo crime e que as provas técnicas confirmavam a não participação de Ronaldo no delito. A defesa de Marcos Vinícius, por sua vez, pleitou a desclassificação do crime de homicídio qualificado para lesão corporal seguida de morte, argumentando que ele não tinha a intenção de matar Zuilda. Além disso, apresentou a tese de homicídio privilegiado, sustentando que Marcos Vinícius agiu motivado por uma violenta emoção em resposta a determinadas atitudes comportamentais da vítima. Por 4 votos a 3, o Conselho de Sentença acolheu a tese da promotoria, reconhecendo que ambos os réus estavam envolvidos no homicídio. Foram consideradas todas as qualificadoras, incluindo a crueldade do crime, uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, a motivação de gênero, no caso feminicídio, e a ocultação do cadáver. Após 17 horas de julgamento, Ronaldo da Rosa foi condenado a 17 anos de reclusão
enquanto Marcos Vinícius Pereira Ricardi recebeu uma pena de 16 anos de prisão, ambos em regime fechado. A juíza Rosângela Zacarquim explicou que no caso de Marcos Vinícius foram aplicadas 4 qualificadoras. Uma qualificou o crime e as outras 3 aumentaram a pena. Para Ronaldo, uma qualificadora foi excluída, resultando em 3. A pena base de um réu ficou em 18 anos e do outro em 16 anos. A diferença se deveu ao fato de que Marcos Vinícius confessou e, portanto, teve uma redução de 1/6 da pena, enquanto Ronaldo não confessou e, por isso, não obteve o benefício da atenuante. Como houve ocultação de cadáver, as penas foram ajustadas. A juíza considerou que as penas aplicadas foram justas. Ambos cumpriram 4 anos e esse tempo seria abatido pelo juiz da execução penal. A juíza também informou que eles foram condenados a cumprir a pena em regime fechado. Após o trânsito em julgado da sentença, serão recolhidos para finalizar o cumprimento da pena no regime fechado. Posteriormente, conforme o comportamento e as leis da execução penal, poderão receber benefícios previstos em lei. O Tribunal de Justiça concedeu liberdade provisória, permitindo que recorressem em liberdade com medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. Após o término dos recursos, se a condenação for mantida, retornarão ao presídio. O promotor de justiça comentou após o júri que o entendimento dos jurados deixou claro à sociedade sinopense que não se tolera esse tipo de criminalidade, especialmente o feminicídio. Ele ressaltou que o Ministério Público continuará atuando em defesa da vida, das vítimas e da sociedade. O advogado José Everaldo, defensor de Marcos Vinícius, anunciou que recorrerá da decisão. Ele informou que a defesa apelará ao Tribunal de Justiça e ao Superior Tribunal de Justiça, se necessário. Desde o início, a defesa buscou a revisão de algumas das qualificadoras e acreditava que pelo menos 2 delas deveriam ser retiradas. Não consideraram que o caso se enquadrava em feminicídio ou que houve recurso que dificultou a defesa da vítima. Apesar de não estarem satisfeitos com a decisão, a defesa vê o recurso como uma opção e acredita que a pena foi severa. Havia possibilidade de desclassificação para lesão corporal seguida de morte ou a aplicação de privilégio, mas a defesa respeitou a decisão do Conselho de Sentença. O advogado Bruno Rentes, que defendeu Ronaldo da Rosa, também comentou sobre a possibilidade de recurso. Ele afirmou que estava avaliando a possibilidade de interpor um recurso. Segundo o advogado, a defesa considerou que a decisão foi contrária aos autos, especialmente em função de o outro acusado ter assumido toda a responsabilidade no julgamento e de a prova técnica confirmar a não participação de Ronaldo. Antes do julgamento, foi concedida a ambos os réus a possibilidade de responder ao processo em liberdade, desde que cumprissem as medidas cautelares. Assim, Marcos Vinícius e Ronaldo permanecerão em liberdade enquanto a decisão não transitar em julgado, ou seja, enquanto não se tornar definitiva após o esgotamento de todos os recursos possíveis. Ambos deverão cumprir as medidas cautelares estabelecidas. Marcos Vinícius reside com a família em Rondonópolis, está sob monitoramento eletrônico e atualmente trabalha e cursa a faculdade de Direito. Você se lembra ou conhecia esse caso?